A situação ela está cada dia mais perigosa. Novamente, Vladimir Putin faz novas ameaças. Não é de hoje que o urso vem avisando a OTAN e o Ocidente. Dizem que cão que late muito não morde. Às vezes sim. Porém, mas nesse caso, se tratando do grande urso, particularmente, eu penso diferente. Eu acredito que se estão ameaçando é porque eles realmente vão fazer. Hoje, dia 29, algumas horas atrás, Vladimir Putin, em uma entrevista, ele disse, e foi claro, preciso e conciso, que o Ocidente pagará muito caro se porventura enviarem tropas para a Ucrânia. Ele disse isso por causa das falas do presidente Emmanuel Macron na segunda-feira, onde ele cogitou a possibilidade do envio de tropas francesas ou tropas da OTAN para apoiar a Ucrânia. Então, Vladimir Putin foi claro, preciso e conciso. Então, se isso acontecer, vamos usar os brinquedos, vamos usar as armas nucleares. Uma boa tarde para vocês, sejam todos bem-vindos. Como sempre, peço que compartilhem, deixe o joinha, deixe o like. Tá? Ontem eu fiz uma live aqui no nosso canal mostrando, né, os tornados que atingiram o Nordeste brasileiro, Bahia, e inclusive Bahia, Alagoas, Espírito Santo. A live ela está aqui no canal. Meus amigos, o que eu digo para vocês? As profecias elas estão se cumprindo, né? As profecias bíblicas estão se cumprindo. A terra ela está entrando no esparto, os reis da terra estão entrando em conflito uns contra os outros. Né? Temos outras profecias também, até mesmo posso citar Nostradamus. Né? Nostradamus é a profecia do Hercólogos. Quem não conhece Hercólogos, esse nome, só pesquisar no YouTube, tem vários vídeos sobre ele, pode pesquisar no Google. Hercólogo seria um astro que entra no sistema solar de forma periódica. Então, antes da entrada desse objeto no sistema solar, né, a energia desse objeto provocaria grandes conflitos mundiais, mexeria com o nosso psicológico e a energia desse objeto, fazendo as pessoas ficarem mais agressivas e os governantes também, né, entrarem em grandes conflitos. Realmente estamos vendo isso acontecer, né? Diversos conflitos localizados. Tanto é que existe Centúrias Nostradamus, onde ele disse que antes da chegada do monstro, Marte reinará para a felicidade, ou seja, na astrologia, vamos dizer assim, Marte significa o deus da guerra. O planeta Marte significa o deus da guerra. Né? Então, o que ele quer dizer, em forma de parábolas, que antes do objeto se aproximar, ser visto no céu, o mundo entrará todo em conflito. Bem interessante, Rabolu disse a mesma coisa. Antes do objeto vir, do objeto aparecer das caras, ocorrerá um holocausto nuclear. Estamos vendo, pelo menos a nossa linha de futuro está significando isso. Tá? Bom, agora vamos para as informações. E digo mais, hein? Vladimir Putin ameaçou isso, fez essa ameaça, mais ou menos várias horas atrás, 5, 6, 7 horas atrás, foi hoje, né? Hoje de manhã. E ele comparou. Ele disse que quem achar que consegue derrotar o Império Russo vai ter o mesmo destino que o cara do bigode e Napoleão tiveram. Ele disse isso hoje. Vemos, por exemplo, o R7. Putin ameaça usar armas nucleares em caso de envio de tropas à Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira, 29, que os países do Ocidente correm risco de provocar um conflito nuclear se realmente enviarem tropas para a Ucrânia. As nações ocidentais devem perceber que também temos armas que podem atingir alvos no seu território. Tudo isso realmente ameaça um conflito com o uso de armas nucleares e a destruição da civilização.
Será que eles não perceberam isso? Não percebem isso? Putin, em discurso sobre o estado da nação feito em Moscou, isso foi hoje. Será que eles não percebem isso? Que isso pode gerar o fim da civilização humana? Uma pergunta que ele fez. Claro. Então, meus amigos, estamos vendo conflitos localizados. No Oriente, na Europa, conflitos na Ásia. Estamos vendo conflitos aqui na América do Sul, por exemplo. Temos o Maduro. Maduro, podemos observar que ele imita o Kim Jong-un. Ele é como se fosse o Kim Jong-un na América do Sul. Já perceberam isso? Ele é a cópia barata do Kim Jong-un. E aí o cara está querendo tomar a Guiana. Então, o problema aqui na América é o Maduro. Né? Através do Maduro pode acontecer talvez até um conflito com o Brasil. Tá? CNN. Eu vou deixar o link das matérias fixado no topo dos comentários, para quem quiser acompanhar as matérias na íntegra. Putin alerta o Ocidente para o risco de um conflito nuclear e a destruição da civilização, a destruição do planeta, a destruição de tudo que existe. Visivelmente irritado, o presidente russo sugeriu que os políticos ocidentais recordassem o destino de pessoas como o Adolf, na época da Alemanha, e o Napoleão Bonaparte, da França. O presidente Vladimir Putin disse aos países ocidentais, nessa quinta-feira 29, que eles correm o risco de provocar um conflito nuclear se enviarem tropas para lutar na Ucrânia, alertando que Moscou tem armas para atacar o Ocidente. O conflito na Ucrânia desencadeou a pior crise nas relações de Moscou com o Ocidente, desde a crise dos mísseis cubanos em 62. Putin já havia falado dos perigos de um confronto direto entre a OTAN e o URSS, mas o seu alerta nuclear nessa quinta-feira foi um dos mais explícitos. Observem que as ameaças, de Vladimir Putin e também do Medvedev, eles estão cada vez mais dramáticos, eles estão mais elevados. Eles estão mais elevados. Putin não está brincando, os russos não estão brincando. Vemos também que a OTAN, a Europa Ocidental, com parte, temos que ajudar a Ucrânia, não sei o quê. Parece, meus amigos, que está colocando lenha na fogueira. Ainda mais os Estados Unidos, governado pelo Biden, está colocando lenha na fogueira. Eu falo sempre isso aqui, quando o presidente Donald Trump estava no poder, vemos que não tinha isso. Não tinha nem estourado conflitos no Oriente. Tranquilo. Quando o Kim Jong-un estava dando as dele, o que ele fez? Ele pegou o avião, Força Aérea 1, foi na Coreia do Norte, bateu um papo com o Kim Jong-un, o cara sossegou o facho. Me lembro muito bem disso. O próprio Vladimir Putin disse que tem uma relação fantástica com o Trump. O Biden nem sequer deu um telefonema para ele. Putin disse isso numa entrevista com o jornalista Tucker Carlson. Ele disse, a relação com o Biden é zero. O cara nunca me deu um telefonema. É como se Biden fosse uma marionete dos generais, do Deep State. Então, quem arrastou os Estados Unidos, esse conflito, talvez aí foi outros interesses. Ali, Washington. Então não teve um diálogo. Então querem parar o grande urso na força bruta. Vai ser difícil, é por isso que a Rússia é considerada urso. Vai ser difícil. Então temos aqui mais informações, vou resumir para vocês para não ficar um vídeo muito longo, 16, 20 minutos, eu acho um vídeo longo. Ele sugeriu que os líderes ocidentais não compreendiam quão perigosa poderia ser sua intromissão no que ela considerava os assuntos internos da própria Rússia. Então ele acha que tomando a Ucrânia é assunto interno. É como se a Rússia acredita que a Ucrânia ainda faz parte da União Soviética.
Tem uma situação interessante aqui na matéria CNN, inclusive uma matéria muito boa. Visivelmente, né, ele está furioso, tá? Visivelmente irritado, Putin sugeriu que os políticos ocidentais lembrassem o que aconteceu com o cara do bigode, o Napoleão, quando invadiram, né, a Rússia sem sucesso no passado. E ele disse, vejam isso, e agora as consequências serão piores, hein? Serão trágicas. Eles acham que a guerra é uma caricatura, disse ele, acusando os políticos ocidentais de esquecerem o que significa que o magia real, o que é magia real, porque não enfrentaram os mesmos desafios de segurança do que nós enfrentamos nas últimas décadas, tá? Essa informação aqui é importante, tá? Esse finalzinho da matéria. Mais tropas na fronteira da Ucrânia. Aliás, mais tropas na fronteira. As forças russas agora têm iniciativa no campo de batalha na Ucrânia e avançam em vários locais, disse Putin. Então, de acordo com as informações da própria Rússia do Putin, né, estão anexando mais territórios, estão avançando. O que acontece? Claro, sem apoio da OTAN, sem apoio dos Estados Unidos, o russo vai conquistar a Ucrânia. E de acordo, e me fez lembrar da denúncia, né, da inteligência alemã, tiveram acesso a documentos russos mostrando os planos, né, de assim que, vamos dizer, a Ucrânia estiver dominada, conquistada, o russo vai expandir e tem pretensões de conquistar a Lituânia, a Estônia, Polônia e talvez até atacar a Alemanha. Pelo menos foi que os alemães, a inteligência alemã, disse. Tá? Aí a Rússia também deve reforçar as tropas que destacou ao longo de suas fronteiras ocidentais, como a União Europeia, depois da Finlândia e da Suécia terem decidido aderir à aliança militar da OTAN, acrescentou. O veterano líder do Kremlin rejeitou as sugestões ocidentais de que as forças russas poderiam ir além da Ucrânia e atacar os países europeus, considerando-as absurdas. Ele também disse que Moscou não repetiria o erro da União Soviética, que permitiria que o Ocidente a arrastasse para uma corrida armamentista que consumiria muito do seu orçamento. Bom, portanto, a nossa tarefa é desenvolver o complexo industrial de defesa de forma a aumentar o seu potencial científico, tecnológico e industrial do seu país. Tá? Bom, a informação principal é essa, né? As ameaças, o cenário como está sendo montado. Está todo mundo vendo. E acho que o mundo inteiro está, quem tem noção dessa situação está um pouco preocupado. Só não está preocupado, ainda mais que mora na Europa, sinceramente, se não tiver noção, né, dessa situação. Né? Agora, o grande problema é que a OTAN está sempre, age de uma forma como se estivesse dando alfinetadas. Né? Embora que eu não acho certo, né, claro, essa invasão, eu acho uma covardia por parte aí do Putin, mas também ele pode ter tido motivos para fazê-lo. Nos últimos anos, os americanos estavam colocando muito aí seus narizes na Ucrânia. Então talvez essa invasão pode ser culpa dos próprios americanos. Parece que a própria OTAN queria que o grande urso entrasse em um conflito. Entendeu? Talvez com a intenção de enfraquecer economicamente, esse tipo de coisa. Infelizmente, é muita maldade, meus amigos, que rola por trás e vidas inocentes são perdidas, lamentavelmente. Tá? Então só Deus por nós, que o Criador nos ajude, nos abençoe e que eu sempre digo. Vamos continuar com nossas orações, porque essa galera aí, todos eles, além de ambiciosos, são loucos. Até mais, até a próxima.
Qualquer outra informação estarei no ar, até mesmo dependendo, farei lives